Olá, meus irmãos, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui na nossa casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passe, né? Essa ferramenta tão utilizada na nossa casa e tantas outras casas espíritas, umbandistas e até em outras religiões. Acho que acredito que o passe seja a ferramenta mais utilizada em encontros religiosos, como ferramenta de cura, ferramenta de cura espiritual, de limpeza espiritual. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o passe. Então, para dar suporte aqui e ser um pouquinho mais didático, resolvi compartilhar aqui com vocês uma transparência, né? Vamos lá. Então, o que é o passe? O passe é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais. Literalmente é passar uma energia para uma outra pessoa. E o passe ele pode ser de indivíduo para indivíduo, sem ter o envolvimento de uma entidade, sem ter o envolvimento de um guia, ou pode ser um passe mediunizado, quando há uma conexão espiritual. Eu diria até que, na maioria das vezes, acontece com algum tipo de intervenção espiritual, seja ela um pouco mais à distância, uma intuição, ou seja ela mais aproximada, como uma incorporação. Mas o passe em si, ele é essa transferência de energias, tanto energia psíquica, mas também energia espiritual. O que é energia psíquica? A energia psíquica é uma energia mental. Então, quando há uma conexão entre indivíduos ou até mesmo entidades ali envolvidas nesse passe, a mente ali envolvida, o pensamento, a intenção, está completamente carregada de energia psíquica e é captada por aquela pessoa, por aquele indivíduo que estiver recebendo o passe. E existem pessoas que têm uma capacidade maior de absorção dessa energia, de armazenamento dessa energia fluídica, que nós podemos até chamar de fluido cósmico universal. Acho que eu vou deixar assim que eu consigo ir marcando. Esse chamado fluido cósmico universal, nós chamamos, por exemplo, na Umbanda de axé, ou ectoplasma, ou princípio vital. São denominações, né, da mesma energia, do mesmo fluido cósmico universal, ou princípio cósmico universal, que é o hálito de Deus, né, o hálito divino, o hálito da divindade. Foi quando Deus criou o universo, né, e os sistemas, ele criou a partir dessa energia, que nós chamamos na Umbanda de axé. Então, existem pessoas, indivíduos, que têm uma capacidade de armazenar essa energia maior, todos nós temos, mas existem pessoas que têm uma capacidade de armazenar essa energia e que demandam a necessidade de transmutar essa energia, de passar essa energia adiante. São os médiuns. E dali, através do passe, é uma forma de passar essa energia. Quando nós suamos demais nas mãos, nos pés, é uma característica, não é única, mas é uma característica que você talvez tenha ali em excesso. Essa energia, você está carregado dessa energia, há necessidade ali de descarregar essa energia, não descarregar no sentido negativo, mas transferir essa energia através de um passe. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais para frente a importância, né? Porque você também pode estar carregado de energia e essa energia não está tão boa assim. Então, a importância das pessoas ou dos médiuns que têm esse excesso de energia se manter minimamente ok para poder passar uma energia boa aos demais. Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, essa aglutinação dessa força automaticamente também atende os apelos do passista pela prece que o iniciado, essa carga transmite através da imposição das mãos
sobre os órgãos do paciente. A energia se projeta de uma para outra, estabelecendo uma verdadeira ponte de ligação. Então, o passe, ele é exatamente essa troca de energia, essa ponte energética entre um indivíduo, um médium. Aí, quando eu falo indivíduo, eu não quero botar só médium, porque você não precisa ser médium para aplicar passe, não. Você pode aplicar um passe sem ser médium. É só você conhecer a técnica e aplicar transferir a sua energia psíquica e a sua energia espiritual através de uma intenção. Você pode aplicar um passe. Não precisa ser médium para aplicar passe. Inclusive tem se eu não me engano, posso estar falando uma besteira aqui, mas se eu não me engano, a igreja messiânica que faz acho que é jurei, se eu não me engano, que nada mais é que um passe. Tá lá na igreja e faz uma diversos trabalhos e ali estão ali envolvidos. E N religiões, eu acho que todas as religiões, de uma forma ou de outra, usam passe, uns mais ostensivos, outros menos, mas realmente é uma ferramenta espiritual presente não sei todos, né? Porque tudo é muita coisa, mas talvez na maioria das religiões. E você geralmente é com a imposição das mãos, né? Que é a principal ferramenta que nós usamos, pousada ali sobre o órgão do paciente, o assistente, o consulente. E por que eu botei entre aspas órgãos, né? Porque pode ser não literalmente em cima do órgão físico, mas sim do órgão espiritual. Nós sabemos que os nossos órgãos também têm sua contraparte espiritual. Então, tem um órgão físico e tem um espelho dele, um reflexo dele na parte espiritual. O passe, ele vai, primeiramente, alcançar a corpo físico. Então, está entre aspas o órgão, porque pode ser que não seja literalmente o órgão, mas o passe ele vai agir sobre o órgão que precisar. Uma vez você equilibrado energeticamente através do passe, as energias do passe vão ser distribuídas de forma que você receba onde precisar receber. Inclusive, tem casas, por exemplo, que você só faz a imposição sobre a cabeça. Né? Deixa eu passar aqui. Pode falar? Passando o bairro aqui, o carro do ovo. Dar essa pausa aqui para a gente, talvez na edição, não ter para corrigir. Inclusive, existem algumas casas, né, alguns trabalhos espirituais que a imposição das mãos é apenas na cabeça. Por que na cabeça? Porque no chakra coronário, eu vou falar um pouquinho sobre isso também com vocês, porque uma vez que você coloca no chakra principal, que é o da cabeça, que é o da coroa, que é o coronário, essa energia do passe ela é distribuída de forma igual a todos os órgãos, a todos os campos de força, e ali você equilibra a pessoa. Tá? Bom, então, esse é o primeiro aspecto do passe, né? Então, é uma energia fluídica vital, e depende, é muito importante esse ponto, que depende do estado de saúde do médium, e também o grau de elevação espiritual, moral. É assim que o médium passista deve estar o mais possível em perfeito equilíbrio orgânico e moral. Por que isso? Porque o passe, como ele é uma transferência energética, você pode transferir também energia ruim, tá? Você pode transferir energia de má qualidade. Pode ser que o médium passista, naquele momento, esteja em maior desequilíbrio, inclusive, do que quem estiver recebendo. Quando há a presença de espíritos ali, ou seja, quando é um passe mediunizado, isso é atenuado, porque você, teoricamente, está numa vibração ali de uma entidade um pouco mais evoluída,
Então, se o médium estiver desequilibrado moralmente, mentalmente, fisicamente, a ação do espírito vai agir primeiro no médium, para que o médium possa agir sobre o assistente, sobre o consulente. Então, quando é um passe mediúnico, quando há influência espiritual do guia, do protetor, isso melhora a qualidade do passe. Mas não exclui a responsabilidade do médium de se manter um bom equilíbrio físico, mental, moral e espiritual. Inclusive, eu vou passar no final algumas recomendações aos médiums passistas. De novo, não precisa ser médium para aplicar o passe. Então, se não, você não precisa ser médium para aplicar o passe, uma vez que você vai aplicar o passe, aumenta a sua responsabilidade de se manter bem fisicamente, para você aumentar a qualidade daquela energia, daquele fluido que você tiver transferindo ao consulente, ao paciente, ao necessitado. Isso é bem, bem importante. Por isso que a gente fica martelando tanto na nossa casa que a gente deve evitar bebida, fumo, comidas pesadas, né? Pensamentos negativos, revistas, jornais negativos, porque tudo isso vai alterar a nossa psique, vai alterar ali o nosso psíquico, a nossa mente, o nosso órgão, a nossa tranquilidade, a nossa paz espiritual. E uma vez você perturbado, você como médium, você como passista, você vai influenciar o processo. E também quem estiver recebendo também influencia, porque não adianta nada você ter um médium lá todo equilibrado, mediunizado, etc. Mas você, como consulente, você não fez o seu dever de casa, de também manter um equilíbrio mental, energético, de alimentação, o mais ok possível para receber. É como se você estivesse jogando água limpa no charco. O efeito é muito pouco, porque aquele charco, aquele lodo, aquele pântano está totalmente contaminado. Você pode jogar água limpa ali. Você vai precisar de uma quantidade muito maior de água limpa, um volume de água limpa muito grande, para poder limpar aquele charco, aquele lodo, aquele pântano. Uma vez que se o pântano tentasse limpar, você somando essa limpeza do próprio pântano, ou seja, nós ainda imperfeitos, nós no nosso dia a dia, nós na nossa semana turbulenta e tal, uma vez que esse pântano também tenta se limpar, quando você vem uma água, tem uma fonte ali limpa, a limpeza é mais rápida, mais duradoura, etc. Qual é o objetivo do passe, então? O objetivo do passe é exatamente isso: aliviar o sofrimento do espírito em processo de manifestação, dissipando as energias quando, em evidente agitação, mostra-se nervoso, com dores, relatar sensações de vermes, inclusive, chorando com frio. Então, esse no aspecto do espírito, olha que legal isso. Porque o passe ele também pode ser aplicado em desencarnados. Como isso? Através de uma incorporação. Imagina, tem um médium, incorpora o espírito que está atormentado, agitado, nervoso, com dores, com sensações ainda decorrentes do desencarne ou de outras encarnações, ou da encarnação atual. O passe ele serve para alcançar aquele espírito que está ali manifestado no médium. Então você aplica o passe no médium incorporado, o passe chega até o espírito. Então ele tem esse benefício, esse alcance, inclusive, né? Ele consegue alcançar o espírito incorporado. E no caso é o passe de encarnado para desencarnado. Existe o passe entre desencarnados, quando o nosso mentor, nosso guia, nosso amigo espiritual aplica o passe no próprio espírito desencarnado. Ou seja, um passe entre espíritos, né? Entre espíritos desencarnados. E existe o passe entre encarnados, foi o que eu comentei, que pode não ser um médium e um passista aplicar o passe
em outra pessoa. E aí isso ainda deriva, porque pode ser um passe mediunizado. Só que, quando você aplica o passe no médium incorporado, ele também, essas energias positivas e benéficas, também alcança o próprio médium. É aquela história, é bom para todo mundo. O passe aplicado de forma ideal, ele só traz benefícios para todos. Para o campo médio, para o desencarne, as coisas positivas, é muito bom nesse sentido. Também ele tem o objetivo de aliviar o cansaço extremo do espírito quando percebido isso. Lembrando, quando eu falar espírito, né, agora pode ser espírito encarnado, desencarnado, bom para todo mundo. Aliviar também o cansaço ou sensação desagradável deixada pela manifestação no médium. Isso é legal a gente pontuar, porque a gente vê isso muito na nossa casa, né? Tem casos que quando o médium incorpora um espírito perturbado, ele, quando termina a incorporação, de alguma forma, ele fica ali, né, com as sensações, ou com a sensação de cansaço, ou uma sensação desagradável. Isso não raro acontece. O passe também serve para isso, serve para equilibrar aquela energia, aquele perispírito, vou falar um pouquinho mais sobre isso, daquele médium que está ali ainda, ficou, vamos dizer assim, com resquício, né? Com um pouquinho da sensação dos espíritos ali atormentados. Agora, o contrário também acontece. Quando você desincorpora uma entidade que te traz alegria, leveza, limpeza, ou seja, um guia, um protetor, um amigo, você também fica com aquele resquício de sensação agradável, com sensação positiva, com sensação de leveza, com sensação de coragem, de ânimo, e tudo isso. Então, funciona para os dois lados. O passe também auxilia na, nesse equilíbrio mental e psíquico dos médiums. E para o consulente, como é que funciona? Da mesma forma. Então, aquele consulente que chega a casa com cansaço, com sentimentos negativos, com dores, muito triste, ele também vai receber energia positiva através do passe, através dessa transmissão de energia espiritual, porque sempre é espiritual, nós somos seres espirituais, somos espíritos encarnados temporariamente, então há uma transmissão de energia espiritual, mas também energia psíquica, energia mental, energia do axé, então essa transmissão de energia e pensamentos. Então, isso é muito bom ficar claro entre nós, né? Daí a responsabilidade que nós temos ao aplicar ao passe e também receber, porque receber também exige de nós um preparo para isso. Bom, e para falar de passe, a gente tem que falar de fluidos. Se tudo é energia e o passe nada mais é do que a transmissão de fluidos, nós temos que falar um pouquinho sobre o que é fluido. Então, o que é fluido? Fluido é tudo que tem no universo, né? Porque se o universo é energia e matéria é energia condensada, né? Líquido, por exemplo, o ar é energia. Nós não vemos o ar, mas nós sabemos que ele existe, nós sentimos. Isso é energia, e fluido é isso. O, os fluidos, né? Deixa eu só chegar aqui porque tinha um. Estamos imersos em um mundo de matéria sutilizada, refinada, invisível, porém real, que tem fonte
primeira, uma substância que é chamada manifesto. Os fluidos nada mais são que formas energéticas dessa substância primordial, que o perispírito automaticamente absorve do meio ambiente, transforma de acordo com o padrão vibratório espiritual em que se encontra e irradia em redor de si, formando uma verdadeira esteira psíquica ou hálito mental. Olha que legal isso aqui, esse manuseio desse fluido, dessa energia vital, pode ser trabalhada de diversas formas, tanto em formas materiais, semimateriais, espirituais, tudo, literalmente tudo que nós temos hoje, desde do mineral, lá da rocha, vamos dizer assim, que seria o elemento mais sólido, da rocha primária, ao espírito mais evoluído, na sua forma mais etérea, é feita de fluido, é feita de energia. E os espíritos usam essa energia vital nessa transmissão do passe. E o fluido também, ele é uma forma de condensar e estruturar o perispírito. E o que é o perispírito? O perispírito, trazido aí pelo Espiritismo, né, um termo criado pelo Espiritismo, e Kardec nos diz que é o seguinte: é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. O perispírito, ele nada mais é, e parece uma forma muito simplista, né? O perispírito ele é bem complexo, mas de uma forma bem resumida, sei lá, bem para se explicar, ele dá forma à nossa alma, né? Nós somos seres universais, né? Espíritos, mas até antes de ser espíritos, nós temos uma alma, nós temos uma centelha divina, uma alma que foi criada por Deus. E o que dá forma a essa alma? É o espírito. E o perispírito, ele é formado por quê? O que compõe o perispírito? Pelo fluido universal. Então, por isso que eu estou trazendo essa sequência, porque nós não somos esse corpo físico que fala aqui com vocês nesse momento, mas também não somos o nosso perispírito. O nosso espírito não é o perispírito. O perispírito é só um veículo. Ele é um veículo semimaterial. Já viu Shrek? Shrek, ele fala assim, mas eu sou feito de camadas, burro. E aí o burro pergunta, camadas? É, camadas, igual uma cebola. Nós somos essas camadas. Nosso corpo material, ele é feito de camadas, inúmeras camadas. É como se você estivesse descascando uma cebola. A parte mais superficial dessa camada, dessa cebola, aquela casca, na sequência teríamos nosso perispírito. E até chegar nas camadas e aprofundando as nossas camadas, até chegar à nossa alma. Que aí tem lá, são 7 corpos no mínimo, né? Mas até chegar à nossa alma. E a nossa alma, ela não tem forma, ela não tem, ela não tem forma, ela não tem sexo, ela não tem gênero, ela é uma alma, uma alma criada por Deus. E essa
o que dá forma a essa alma é o perispírito, é o nosso veículo do espírito. Inclusive, quando nós vemos um espírito, nós vemos não porque eu não tenho mediunidade, mas quando se vê um espírito, aquele espírito que é visualizado, nós vemos o perispírito daquele espírito. Nós não vemos a alma daquele espírito. Nós vemos o perispírito. É o veículo, é o que dá forma àquele espírito. E daí, esse perispírito, ele é feito através do fluido cósmico universal, através do ectoplasma, do éter, do axé, que vem de Deus, da fonte divina. Legal? O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo que se encontra na esfera da irradiação de seu fluido perispirítico. Legal? Então vamos lá, vamos seguir aqui, vou pular essa parte aqui. E finalmente chegamos no centro de força. O que são os centros de força? Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Parece assuntos isolados, mas ele tem uma sequência. E aí chegamos no centro de força. O que é o centro de força? O centro de força nada mais são do que os chakras, do que esses pontos que nós temos no nosso perispírito, que também se manifestam no corpo físico, que nos dá sustentação, como se fosse uma casa, sabe? Uma casa, ela não tem que ter pilares para poder sustentar a casa. Imagina, tem que ter no mínimo 4 pilares. Talvez 3, no mínimo 3, né? Se você fizer uma casa piramidal. Mas, sei lá, de 3 a 4 pilares para construir uma casa, precisamos ali dessas 3, 4 pilares, 3, 4 colunas, 3, 4 vigas. E o nosso corpo também precisa de pilares. Esses pilares são os chakras. Nós temos 7 principais, 7 a 9 principais, e esses centros de força é que nos dão sustentação. Então, praticamente em toda a literatura que trata o assunto, nos depararemos com a Liga Vitais, por André Luiz, e chakras, sendo frisado que a palavra chakra significa roda em sânscrito. Então, beleza, isso aqui eu não vou falar nesse detalhe aqui, mas todo mundo já viu essa imagem aqui. Boa parte das pessoas já viram essa imagem aqui, que são os nossos chakras. São os centros de força, né? São os centros vitais que sustentam o nosso corpo físico, mental, espiritual, etérico, búdico, perispírito. Todos os nossos 7 corpos estão sustentados por esses centros de força. E para que serve esse centro de força? Simplesmente para transferir energia, para ter essa troca energética entre o campo espiritual e o campo material. E esse centro de força, vou trazer até uma outra analogia, uma analogia de um ventilador, por exemplo. Você provavelmente tem um ventilador em casa. Para que serve o ventilador? Para que você usa um ventilador? Você provavelmente usa o ventilador para arejar a casa. A casa pode estar abafada, pode estar quente, pode estar com um cheiro desagradável de mofo, pode estar com poeira. Você pode usar um ventilador para múltiplos fins, né? Para essas opções. E beleza, você usa lá o ventilador. O que o ventilador faz? Ele pega uma energia, ou seja, né, um vento, né? Ele gira em torno do seu eixo e dali ele cria, né? Não cria, né? Ele transforma o ar que já está por ali e espalha aquele ar. Se ele estiver num ambiente que esteja próximo a uma janela, ele vai pegar um ar mais limpo e vai jogar esse ar mais limpo para dentro do ambiente.
Se o ambiente estiver totalmente fechado, ele vai trabalhar com o ar que estiver ali naquele ambiente. Mas, de qualquer maneira, ele vai fazer circular aquele ar ali. E ao circular aquele ar, ele já melhora o ambiente. Ele já dá uma amenizada naquele ambiente, que pode ser escuro, que pode ser abafado, com calor, etc. Os chakras, eles funcionam como vórtices, como ventiladores do nosso organismo. Ele literalmente começa a girar em torno do seu eixo e fazer com que a energia ou fluido do nosso corpo se movimente. Agora, olha que interessante. O ventilador da sua casa, se você não usá-lo, o que ele vai acontecer? Ele vai dar uma enferrujada, né? E você vai usar, pode ser que precise de um óleo, precise de uma lubrificação. O nosso chakra também pode parar, uma vez que nosso corpo, essa mente, nosso estado psíquico e espiritual estiver muito negativo. Se estiver muito condensado, muito negativo, esse seu ventilador pode parar. E não importa qual ventilador, pode ser desde o topo da cabeça, a base do seu cóccix, mas ele pode ali parar por um motivo. Quando que o chakra para? É difícil, mas quer dizer, não é que seja difícil, mas é menos comum. Ele pode rodar menos do que se parar, provavelmente vai ter uma doença. Mas ele para por conta da densidade energética. Quanto mais denso a gente estiver, mais pesado, mais nossa psique, nossa mente, nossas ideias, nossas convicções estiverem mais engessado vai ficar os nossos centros de força. Mas ele não precisa parar. Ele pode diminuir a rotação. Como que diminui essa rotação? Quando ele fica sujo. Não é assim que acontece com o ventilador? Imagina, você usa um ventilador 1, 2, 3, 4, 5 anos e nunca fez uma limpeza nele. Dá uma olhadinha atrás do ventilador, vê como é que ele está. Vai estar totalmente empoeirado, né? Com aspecto de mofo, com aspecto de fungo, né? Protozoário, aquela cena ali que quem tem alergia é uma beleza limpar o ventilador, né? Porque ele está muito sujo. Porque você só usa e não renova a energia, não renova a limpeza, não limpa. E isso acontece nos nossos chakras. Porque ele é usado, e você não faz uma limpeza. E aí o passe entra novamente. Porque um dos benefícios e uma dos objetivos do passe é limpar os seus centros de força, é limpar o seu chakra. Então, a partir de agora, você vai olhar, provavelmente, eu vou passar por cada um deles, mas você vai ver, provavelmente, as entidades, ou médiuns, passistas, sem estar incorporado, mas trabalhando nesses chakras aqui. Trabalhando na limpeza de ponto a ponto desses chakras, ponto a ponto desses centros de força. Porque você tem que fazer um equilíbrio energético, uma limpeza sequenciada desses centros de força. Então, essa é uma outra ferramenta do passe. Ele serve para limpar. E o chakra em si, ele tanto recebe energia, ou seja, no momento do passe, o centro de força ele está sendo limpo, mas ele também está recebendo a energia positiva, e uma vez que ele começa a girar conforme o seu eixo normal, né, porque cada chakra, inclusive, ele gira em intensidades diferentes, em volumes diferentes. Tá? Não vou entrar nesse detalhe. Mas conforme ele vai rodando, conforme a sua finalidade, a sua função, ele vai começar a distribuir as energias de forma igualitária. Olha, doenças, elas vêm através do não funcionamento correto desses centros de força. Porque a gente vai ver, inclusive, que cada centro de força ele trabalha um grupo de órgãos, um grupo, né, uma faixa ali do teu organismo.
É como se o seu corpo fosse fatiado ali na horizontal e vertical para que ele pudesse ser trabalhado. Cada chakra, ele trabalha um grupo. São 7 principais ou 9 principais, dependendo da, da literatura, mas temos muitos outros, né? Cada ponto do nosso corpo tem ali um vórtice, pelo menos. Mas se trabalhar pelo menos os 7, já resolve muita coisa. Então vamos conhecer aqui os 7 chakras principais, se você não conhece ainda. Então temos o chakra no topo da nossa cabeça, né? De 10 a 15 centímetros acima da nossa cabeça. Nós chamamos de chakra coronário. Alex, mas como assim no topo da minha cabeça? Não fica no meu corpo físico? Não. O chakra, ele fica no corpo perispiritual. Por isso que a gente viu um pouquinho o que é o perispírito. Ele fica nesse corpo semimaterial, não fica nem no físico e nem no espiritual, literalmente. Ele fica no meio termo, ele fica nesse corpo semimaterial. Então ele fica assim, um pouquinho acima da cabeça. Por isso que muitas das vezes, não há necessidade do toque no passe. Pode ser que em algum momento ou outro precise, mas em via de regra, não há necessidade do toque do passista sobre o paciente ou assistente, porque o passe ele acontece no campo perispiritual. Então, em via de regra, não há necessidade. Um caso ou outro pode ser que precise ali, por outros motivos até, né, magísticos e tal, mas não é sempre que se há necessidade. Em via de regra, o passe ele acontece no campo perispiritual sem a necessidade de contato. Então temos aqui o coronário, chakra coronário, temos o chakra frontal, que fica na altura do nosso terceiro olho, ou no meio da testa. Temos o chakra laríngeo, que fica na altura da garganta. Temos o nosso chakra cardíaco, que fica na altura do coração, do peito, do tórax. Nós temos o chakra gástrico, né? Que fica aqui na altura do diafragma, logo abaixo. No finalzinho da nossa costela, se você passar a mão aqui, você vai ver que tem o tórax. E no final dele tem como se fosse uma cartilagenzinha, que é exatamente na altura do diafragma, onde fica o chakra gástrico ou plexo solar, né? Muitas pessoas conhecem como plexo solar. Nós temos o chakra esplênico, que fica na altura do umbigo, também podemos chamar de chakra umbilical, fica na altura aqui do nosso estômago. E temos o nosso chakra genésico, ou sacro, ou básico, que fica na altura dos órgãos sexuais. Fica no finalzinho do cóccix. E ele pode ser chamado genésico, básico ou sacro. Tá? E daí, olha que legal. Cada chakra ele trabalha ali um grupo, né? Então, ó, coronário, alto da cabeça, frontal, fronte, laríngeo, garganta, cardíaco, coração, gástrico, estômago, esplênico, baço, isso aqui, e genésico, baixo ventre. Isso aqui dá uma referência, inclusive, para quem aplica o chakra, o passe, no que atuar na hora do passe. Imagina, uma pessoa, por exemplo, está com muita confusão mental, né? Então, um estresse mental, uma decisão, sei lá, um momento de conflito mental mesmo, tem que fazer inúmeras escolhas, inúmeras atividades, processos, enfim, rotinas. Então, está com a cabeça muito tumultuada. Talvez um chakra, é claro, aplicando o passe em todos, mas talvez um passe mais focado no coronário seja interessante, para tranquilizar a mente dessa pessoa e tal. Uma pessoa que está com problemas de aceitação, de problemas físicos mesmo, de estômago, gastrite, úlcera, azia, ou não, como se diz, não, uma má digestão, etc. Está tudo envolvido aqui na parte intestinal, digestiva, pode ser que seja uma deficiência energética do plexo solar.
no gástrico, né? Que é o plexo solar. Então, você pode trabalhar esse aqui. E aí você tem uma referência, né? O médium, né? Ou o passista, ele tem que ter uma referência até de anatomia para poder entender um pouquinho mais a necessidade daquele consulente. E o consulente também pode trazer essa informação. Olha, eu estou com essa necessidade em tal e tal aparelho, tal e tal órgão. Isso é importante, essa referência. Mas para quem vai conduzir o passe, é extremamente importante conhecer minimamente, não precisa ser nenhum especialista, mas minimamente ali o aparelho, a nossa anatomia, um pouquinho ali de anatomia mesmo, de medicina, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então, acho que isso é importante, né? Nosso centro de força. Eu acho que o passe em si, ele culmina aqui, né? O passe, ele é para atuar aqui, nos nossos centros de força. Uma vez que você atua no centro de força, você cura doenças, você ameniza dores físicas, espirituais, mentais, emocionais. Agora, não é só você saber o que é passe e o que é chakra. Você tem que entender um pouquinho sobre energia, fluido, sobre como é que o perispírito atua. Então, por isso que eu trouxe essas informações para vocês. E para caminhar para o final dessa palestra rápida aqui sobre o passe, queria dar algumas orientações aos passistas, ao médium que aplica o passe. De novo, quando eu falo médium, não necessariamente precisa estar mediunizado. Você pode aplicar o passe pela sua intenção, pela intenção do médium, pela intenção da pessoa, do indivíduo, do ser humano que está ali, porque é uma transferência energética e psíquica do que você já carrega. Então, vamos lá. Então, papel do passista, e aí, ó, no desenvolvimento, para quem tem interesse, quem já está se desenvolvendo no papel para aplicar passes. Então, a primeira coisa é ser curioso. Sim, a curiosidade é fundamental, porque é a curiosidade que nos direciona ao aprendizado, ao crescimento, ao estudo. Então, tem que ser curioso. Imagina, se você não se interessou por nada do que eu falei aqui, para poder entender um pouquinho mais do que cada ponto que eu falei aqui, que eu falei superficialmente, se não despertou em você uma curiosidade, provavelmente não é sua praia ser passista. É ser uma pessoa que aplica o passe, porque para você aplicar passe, você tem que ser curioso. Na vida a gente tem que ser curioso, né? Senão a gente não aprende nada, não estuda nada, não procura entender nada. Então tem que ser curioso. Além do curioso, mas também não basta ser curioso. Você tem que se movimentar para aprender. Você tem que agora buscar mais informações, conversar com mais pessoas. E nesse processo tem que ter a disciplina, né? É tudo, uma coisa puxa a outra. Você tem que ter disciplina no estudo e na prática. É fazendo que a gente aprende e é estudando que se consegue fazer as coisas, né? Ninguém aprende a nadar só na teoria, você tem que cair na água. Ninguém aprende a dirigir apenas na teoria, você tem que pegar o carro. Ninguém aprende a cozinhar apenas lendo livros, você tem que ir para o fogão. E o passe é a mesma coisa. Ninguém aprende a aplicar passe apenas lendo livros ou apostilas ou vendo vídeo no YouTube. A gente tem que aplicar o passe. E o legal do passe é que ele é muito democrático. Você não precisa incorporar para aplicar o passe. Você não precisa receber XYZ para poder aplicar o passe. Basta ser curioso, movimentar-se para aprender e aplicar. Só isso você consegue já ser um passista. E você vai aprimorando com o tempo. É mais fácil você começar como um curioso, aprendendo e praticando sem estar mediunizado, e automaticamente os guias e mentores vão se aproximando de você, porque acontece, partiu a intenção e a prática de sua vontade, do que o contrário. Porque
todo guia, todo mentor, todo protetor quer que você transmute as energias, doe a sua energia, receba através da doação, porque quando nós doamos, nós recebemos. Todo guia, todo mentor, todo espírito de luz, ele quer isso. Ele quer que você se doe e você receba. Então, é muito mais fácil a via de você primeiro se propor a fazer e automaticamente os espíritos de luz se aproximam. Na nossa casa mesmo, quando há necessidade, trabalho de mesa, acontece muito isso. Quando um necessitado precisa de um passe, um médium não mediunizado naquele momento vai ali e aplica o passe, porque é inerente ao corpo humano, nós, seres humanos, ter energia. Se você vive, você tem energia. Se você tem energia, você pode doar uma parte dessa energia ao outro, e essa doação pode ser em prol do outro. Um outro, vamos dizer assim, papel do passista é ser discreto, né? Acho que a espiritualidade, ela demanda isso, um aspecto de humildade. Você tem que ser discreto, você não precisa estardalhaços e nem... Né? Não é ser omisso, não é ser tímido demais, não é ser deixa que eu deixo, né? Porque muita gente confunde você ser discreto com você ser omisso. Não. Você pode ser uma pessoa ativa discreta. Você pode ser uma pessoa que trabalha sem querer aparecer ou estardalhaço. Então, ser discreto é bem importante. Ser observador, porque quando você observa, você aprende. E você observa e você questiona. Mas você só consegue questionar quando você tem alguma base. Eu tenho certeza absoluta que a partir de agora, você que está assistindo aqui essa apresentação, vai começar a observar mais. Vai começar a observar, inclusive, eu comentei, né, que os guias ou médiuns passistas, quando aplicam o passe, eles caminham por esses chakras aqui. Eu tenho certeza absoluta que você vai começar a observar quando os médiuns ou guias incorporados atuam esses centros de força. Qual o centro de força está atuando mais? Agora, cuidado, não é observar com o olhar de crítica, né? Pô, então aquele consulente ali tá mal pra caramba da cabeça, né? Ele tá recebendo mais energia no chakra coronário, deve estar cheio de coisa na cabeça. Não, não é isso. Né? Cuidado com isso, cuidado com usar o conhecimento de forma equivocada. Isso é usar o conhecimento de forma errada. É você entender o processo, é você reforçar o que você sabe com o outro fazendo. Aí você vai reforçar, é o coronário. Na cabeça é o coronário. Entendi, legal. É o básico. Então está atuando no chakra sacro, no, no, no chakra básico, né? Qual o outro nome que tem daqui? No genérico. Então, começar a observar. Eu tenho certeza absoluta que você vai começar a observar. Inclusive o autopasse. Os guias dando autopasse nos seus aparelhos, nos seus cavalos, nos seus médios. Legal? E, de novo, que essa observação possa gerar um reforço do que você já sabe e também uma curiosidade para aprender mais. Acho que tem que ser esse caminho. Você ser curioso, aprender, praticar. Ser discreto e observar. Ao observar, deve-se gerar mais curiosidade para aprender mais e praticar mais. E ser mais discreto. Acho que isso aqui já seria a regra de ouro, talvez, do passista. Não inventar, né? Ou seja, ao ter uma intuição, pesquisar, para que tenha certeza antes de fazer. Faz parte do nosso processo, né? Dentro de uma casa, espírita, umbandista, ter intuição. A intuição é sinal de que nós temos a fé, a coragem, a confiança na espiritualidade. Aquele médium muito cético que, não sei se sou eu, se é entidade. Até certo ponto é importante, porque isso equilibra, para a gente não viajar na maionese, não achar que tudo é entidade, não achar que tudo somos nós. Traz o equilíbrio, esse questionamento traz um equilíbrio.
Agora, também se achar sempre que tudo é do divino, tudo é espiritualidade, te torna um pouco displicente e você pode entrar num caminho perigoso. Então, é importante sempre observar, você deve sim receber as orientações, as intuições, deve acreditar sim, se você acredita nos seus guias, nos seus mentores, acreditar na intuição. Mas não deixe aquilo passar. Teve a intuição, é uma intuição benéfica para você e para os demais? Ótimo, faça. Mas na sequência, procure entender se aquilo realmente é, qual o fundamento daquilo. Como, Alex, que eu vou pesquisar? Em livro. Vai ler, vai estudar, vai se aprimorar, vai buscar uma fonte confiável de estudo. Faz parte do nosso processo. Então, acho que isso também é bem legal, bem importante da gente pontuar. Papel também do passista, olha que legal aqui, ó. Nas últimas 24 horas antes das sessões. O que a gente deve fazer antes da sessão? É o que a gente sempre comenta nas nossas reuniões. Então, primeiro, evitar a ingestão de alimentos de mais difícil digestão. O que é isso? Por que a gente fala carne vermelha, né? É engraçado isso, né? Esses pontos, pelo seguinte. Então não posso comer, eu posso comer carne vermelha à vontade de segunda a quinta. Sexta-feira eu maneiro, para sábado trabalhar, domingo eu meto o pé na jaca e vou embora. Gente, carne vermelha, né? Na verdade, carne animal, o ideal é que a gente vá diminuindo sempre, ao longo da nossa vida. Já está comprovado por A mais B, em diversas literaturas, não só espiritualistas, mas também científicas, que nosso corpo humano não precisa da carne para ter o que a carne nos traz, com a proteína, com o ferro, etc. Existem outras formas de alimento que trazem até mais riquezas nutricionais do que a carne propriamente dita. E que ao você se alimentar em excesso em carne, você, pelo lado espiritual, a gente tem um olhar de que você está sendo um cemitério ambulante. Você está ali com cadáveres no seu organismo. E no aspecto da matéria, você talvez tenha mais problemas do que benefícios ao excesso de carne. Seu ácido úrico vai explodir, sei lá, colesterol, desânimo, um monte de coisa que aquela proteína, aquele benefício nutricional da carne, ele acaba se tornando injustificado, porque o excesso traz mais prejuízo. Então, esse é o primeiro ponto. Não é porque você vai para o centro, é porque é uma necessidade de nós, como seres humanos, moralmente falando, de que a gente deve ir diminuindo, sim, a nossa ingestão de carne. Tem que parar bruscamente? Não. Não é isso. Inclusive, a nossa religião não prega isso, porque nós sabemos que a evolução não dá saltos. A gente vai evoluindo aos poucos conforme a nossa maturidade. Mas o ideal, e nós que somos espíritas, humanistas, etc., ter essa consciência. E por fim, né, não menos importante, mas por um outro aspecto, são os nossos irmãos inferiores. Nossos irmãos inferiores não, nossos irmãos menores, são os animais. Até pouco tempo atrás, nós víamos os nossos irmãos negros como escravos. Nós como sociedade, nós como seres humanos. Um aspecto muito triste, né? Uma história, uma mancha negra na nossa história da humanidade foi utilizar os nossos irmãos, só porque tinha uma cor diferente, como escravos. E eram mortos, tratados como os animais. Até pior que os animais tinham mais valor do que os escravos. Então percebe que, será que a gente não faz hoje o que nós fazíamos com nossos irmãos de cor diferente, de pele diferente, dos nossos irmãos negros, com os animais? Porque nada mais é do que isso. Imagina uma grande produção de vacas e bois para abate, para corte, são escravos da nosso consumo, escravos da nossa irresponsabilidade como consumidores de carne. Então, isso eu acho que é um ponto importante. A gente deve
ir diminuindo na medida da possibilidade de cada um o consumo de carne. E quando chegar a próxima sessão, por que não evitar? Porque nós sabemos que leva alguns dias ali para você digerir a carninha vermelha que você comeu no teu organismo. Então, pelo menos 24 horas antes, evite comer alimentos de difícil digestão, principalmente a carne vermelha, né? Carne vermelha, né? Que é mais difícil de digestão. Segundo ponto, né? A prática sexual também é algo que acaba se virando um mito e como não é muito falado, quando a gente não fala sobre o assunto, cria-se possibilidade para você pensar qualquer coisa. E é legal falar sobre a prática sexual pelo seguinte: a prática sexual em si não é ruim, pelo contrário, é uma energia muito positiva, né? Uma energia muito positiva quando utilizada de forma adequada. Então, assim, 24 horas antes de você ir para uma casa, sendo passista ou não, médio ou não, você como consulente, o que deve ser evitado na prática sexual? A prática sexual promíscua. Se você é casada, você tem um relacionamento ali saudável com o seu marido, com a sua esposa, não tem problema algum, né? O sexo, ele é divino. Ele, através do sexo, se gera uma vida. O sexo é divino. Agora, uma vez que é utilizada essa energia de forma promíscua, de forma negativa, com aspectos negativos do sexo, aí deve ser evitado, né? Então, é esse ponto que deve ser visto. Legal? Também evitar bebidas excitantes, né? Bebidas alcoólicas, etc. Tudo que possa alterar o seu organismo, sabe? Se a gente falou tudo anteriormente aqui, para que é o chá, o passe, a funcionalidade do chakras, perispírito, fluido, axé. Se a gente está falando tudo para equilíbrio do nosso corpo físico, mental, astral, psíquico, tudo que tira essa tranquilidade deve ser evitado. É esse o ponto. Proibido é? Não, claro que não é proibido. Você faz o que você quiser, você é livre. Mas se você puder evitar, quem é o maior beneficiado vai ser você. Evitar conversações de baixo teor moral, ou seja, maledicências, falar mal, palavrão, bobagens mais pesadas. Então, não raro acontece nas casas, nos templos, nas tendas, etc., no centro espírita em banda. Beleza, você está lá, né? Fez seu dever de casa em relação à alimento, né? Só que chega lá, você começa a falar mal do colega. Você senta lá na assistência ou no banquinho dentro do terreiro, tá? Não tem essa diferença entre. Não é a cerquinha que vai fazer a diferença, não. Mas você tá lá e aí você fala mal do colega, fala mal do médico, fala mal do caboclo, do guia, fala mal do consulente, fala mal de tudo, fala mal do país. Cara, você está poluindo a sua mente, poluindo o teu corpo mental, teu corpo espiritual. Então, tentar evitar, né? A gente já recebe tanta informação negativa que muitas das vezes a gente nem procura, chega até nós através da televisão, de rádio, etc, etc. Então, tem tanta coisa que já chega até nós, então vamos tentar pelo menos evitar que saia de nós para os outros. Acho que isso é muito legal. Buscar dormir bem antes na noite anterior, né? Acho que isso é também importante. O sono é quase a mesma coisa que a carne, né? O sono é bom, o ideal sempre, mas principalmente antes da reunião é bem legal. E para ter uma boa noite de sono, acho que é importante evitar isso aqui. Evitar programação de TV ou quaisquer outros meios que tenham conteúdo violento, maledicente ou sexual. Olha que interessante. Dormir bem está diretamente relacionado, majoritariamente, a maioria das vezes, está diretamente relacionado ao que você vê, assiste, ouve, lê, escuta antes de dormir. Aquela meia hora antes, uma hora antes. Tem gente que só dorme vendo TV. Isso é muito prejudicial a longo prazo, por N motivos. Mas um dos motivos é porque você vai replicar ao longo da noite o que você viu por último. Então, se você viu um vídeo lá de ação, com tiroteio, com sequestro, com perseguição,
você provavelmente vai passar uma noite bastante turbulenta, também correndo atrás de alguém ou sendo perseguido por alguém. Ah, se você viu algo de violência e tal. Eu, particularmente, sou muito pressionado com programas, né? Eu sou visual, então eu tenho. Para mim, gera um impacto muito grande quando eu vejo filme, TV. Por isso que eu não gosto de filme de terror, porque eu fico literalmente impressionado, né? Se eu ver um filme de terror, por exemplo, eu vou ficar uma semana vendo na minha cabeça os, os sustos e tal, enfim. Então, eu dou uma viajada. Então, para mim, é importante eu não ver programas pesados, filmes, séries, né, etc, etc. Porque, para mim, isso atinge a minha psique muito grande, de forma muito violenta. Então, para mim, eu sou muito seletivo nesses aspectos. Eu já parei de ver série porque no primeiro episódio, tipo, uma parada mega pesada, assim, cara, não vou conseguir dormir hoje. E se eu continuar a ver, se na primeiro episódio tá assim, imagina não ver mais. Não vou ver. E fiquei realmente impressionado com aquele primeiro episódio. Então, para mim, isso é muito importante. Eu acho que isso aqui, de uma forma ou de outra, para uns mais, outros menos, mas vai chegar até o seu inconsciente essa programação. Olha aqui, porque o nome é programação não por acaso, né? Porque é uma programação que você está recebendo e vai direto para o teu inconsciente. Beleza? Isso aqui nas 24 horas antes. Na reunião, né? O que fazer na reunião? O que o médium passista ou o passista tem que fazer na reunião? Primeiro, agir conforme solicitação do dirigente ou guia daquela sessão, ministrar passes com movimentos leves e discretos, né? Acho que é aquele lance lá de ser discreto, acho que é importante. É claro, tem momentos que precisa de algo mais, vamos dizer assim, ostensivo, mas não toda hora, nem sempre, né? Então, isso aqui é muito importante. Não ofegar no passe, né? Porque, na verdade, porque isso aqui é só porque incomoda quem está recebendo o passe, né? Muitas das vezes pode incomodar, mas isso aqui é algo que é uma orientação, né? Mas porque talvez incomode, imagina, porque a pessoa lá, quem está recebendo o passe, o assistente, ele também está em prece, ou deveria estar, e essas orientações também são importantes para quem recebe o passe, porque ele ajuda, né? Se você sabe disso aqui, você facilita o passe que você recebe. Então, você também tem que entender que se aquele consulente está recebendo o passe, ele está concentrado. Aí você está ofegante demais, ou trazendo algum tipo de incômodo para ele ali, vai atrapalhar a concentração de quem está recebendo o passe. Evitar tocar no paciente, né? Porque, primeiro, que não há aquela necessidade primordial, né? A gente não está falando de medicina tradicional, a gente está falando de algo energético, então, porque realmente não há necessidade na maioria dos casos. Entretanto, tem gente que não gosta, tem gente que não se sente confortável, enfim, e outros aspectos também relacionados a isso. Agir com confiança, acho que é importante o médium ter confiança no que faz. Muitas das vezes a gente percebe médiums que já estão lá há bastante tempo ou já fazendo desenvolvimento e ainda são inseguros. Acho que a gente tem que quebrar essa barreira da insegurança. E se você acredita na sua fé, se você acredita na sua religião, se você acredita na espiritualidade, você tem que ser confiante. Você tem que confiar no que você está fazendo, ou o que está sendo feito naquele momento. Você pode até, você não estar fazendo ostensivamente, mas você tem que confiar no que está sendo feito. Ou pela casa, ou pelo guia, ou pelo passista. Acho que isso envolve. E como é que se adquire a confiança, Alex? Eu sempre vou bater nessa tecla, porque não tem atalho. É estudando e praticando. Você adquire confiança estudando e praticando. Estudando um pouquinho, praticando um pouquinho. Estudando um pouquinho, praticando um pouquinho. Procurar conhecer a técnica para dar melhor confiança, eu até acabei de falar. Ministrar passes com vigor, contudo, sem necessariamente cansar-se. Lembrando que o vigor não é ser espalhafatoso, é diferente. Né? Você ser espalhafatoso é você dar mais atenção ao efeito do que à causa. Você trabalhar, ministrar com vigor,
é você trabalhar energeticamente com confiança, com propósito, com intenção, com direcionamento, com certeza, mas também isso aqui é meio complicado, né? Evitar cansar-se, né? Vou até tirar isso aqui. Porque a gente, quando doa energia, a gente necessariamente. Não é que fica sem energia, você é como se você estivesse indo para a praia, né? Quem nunca se sentiu cansado na volta da praia? Mas, teoricamente, você se restabeleceu as suas energias. Você restabeleceu as suas energias, mas você está ali cansado, porque você recebeu excesso de energia, né? Você entregou demais, né, ao mar, aquele campo de força, e ao mesmo tempo você recebeu também bastante energia. Você, como se fosse uma pilha carregada. Então, é esse aspecto aqui de evitar cansaço. E para finalizar, isso é tudo sobre o passe? Agora eu sei tudo sobre o passe? Claro que não. Você tem que estudar um pouquinho, tem aqui algumas referências que você pode anotar com calma aí. Acho que tem muita coisa interessante também no YouTube, né? Tá fácil para ler, as pessoas estão na palma da mão, mas eu recomendo sempre a bibliografia tradicional. Então, tá aí para você dar uma lida estudada. Espero que essa pequena passagem aqui sobre o passe tenha auxiliado os assistentes, os consulentes, os nossos amigos que visitam a nossa casa, que vocês possam usar essa informação para que você possa tirar o maior proveito ao receber o passe do passista ou de um médium mediunizado naquele momento. Que você possa usar esse conhecimento em prol do seu próprio benefício para você receber melhores energias. E você que trabalha na nossa casa ou qualquer outra casa, que você possa usar esse conteúdo ou que seja um conteúdo de um pontapé inicial para você aprimorar a sua prática mediúnica, sua prática na nossa casa ou outra casa. Então é isso aí, que nosso Pai Oxalá possa nos abençoar, nos envolver, nos orientar, nos dando força, coragem, fé, sabedoria e você fique em paz sempre. Graças a Deus.